Amém? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Então, estou de volta. Sou o pastor Van para a gente já iniciar a terceira parte deste alimento sólido. É um alimento que ele edifica o entendimento, edifica a tua alma. E ele transforma, ele vai transformando a graça, ela vai te aperfeiçoando, te transformando e te levando, né, para a verdade, para a realidade, né? Vai tirando você das ordenanças da lei, né, e aperfeiçoando você para a graça, para o reino, né, de Cristo Jesus, para aquilo que é inabalável. Tira você das coisas abaláveis, que é a lei de Moisés, as ordenanças, e transfere você, a tua mente, a tua alma, o teu raciocínio para o reino inabalável, que é o reino de Cristo Jesus. Então, no estudo passado, nós vimos que as traduções, muito bom, foi muito bom, né? Que as traduções, elas diferem, né, um pouco as palavras, mas o sentido, né, o significado é o mesmo, Então, antes de eu entrar neste assunto, dar continuidade neste assunto, eu peço a você que está me acompanhando, dá um like aí, né, e se inscreva no canal. Vamos fazer esta semente. Se você é um semeador, pelo sistema do YouTube, amém? Então semeie esse estudo e você vai estar erguendo vidas, né? Tirando aquelas pessoas do sistema que foi condenado pelo sistema por não ser casado, por não ser dizimista, por uma série de coisas, por não ser batizado. Na graça, não. Na graça você é servo. Você não precisa desse sistema de coisas para ser um cristão, para ser um homem ou uma mulher de Deus. Na graça, você foi escolhido antes de qualquer atitude sua. Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, dá um like, se inscreva no canal e compartilha, né, para a glória do nome de Jesus. E se você vê alguma coisinha que não concorda, escreva aí embaixo. Isso não tem problema nenhum. Escreve aí embaixo aí, não gostei, pastor, e esse versículo, pastor, e esta passagem, ok? Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Mateus 24, vem comigo. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, na escatologia bíblica, eu acredito que Jesus veio em 70. Houve sinais, houve um fator histórico, a própria Bíblia ela revela sobre isso, certo? Alguns textos, alguns contextos, certo? E eu acredito que Jesus veio em 70. Nós não esperamos Jesus voltar. Nós iremos para o reino. O reino já veio, o reino já está estabilizado, Jesus já governa no seu reino eterno. Amém? Ele vai só nos colher agora, nos chamar e após a morte recebermos um corpo glorioso, igual aos dos anjos, e morar eternamente com Cristo Jesus no seu reino eterno. Amém? Então, dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fim do mundo. Você lembra que aquelas traduções que eu passei no vídeo passado, no estudo passado, se você der uma olhadinha lá, você vai perceber algumas traduções na língua portuguesa, né? Elas foram traduzidas e diferem um pouco, né? Ela difere um pouco de uma da outra, né? Sobre era, mundo, né? E a que se aproximou mais das cópias do original foi a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Lembra disso aí? Tá lembrado? Pronto. Ela traduziu o mundo como sistema de coisas. Primeira, como sistema de coisas. Agora,
nesse estudo, eu quero citar alguns textos para você, e que esse texto que contém o aion ou aionos, refere-se ao tempo presente, né? Ao tempo presente, de acordo com o uso judaico, Ro, Aion, Rutus. Ou seja, esta era este mundo, né? Ro, Aion, Rutus significa esta era, este mundo presente. Esta era, este mundo presente. Então, era aqui, era, mundo é uma era, ok? Ou seja, o presente cenário e ordem de coisas, as ordens de coisas em seu curso ou fluxo, com a ideia de mal, tanto moral quanto físico, como a fragilidade, corrupção e pecado, ele precisava passar. Né? Ele precisava agora perder esta validade. Então, este mal ele precisava ser dominado. Né? Esta fragilidade precisava ser dominada. A corrupção e o pecado precisava ter um fim. Ok? Então, você vai ver aqui, eu vou citar para vocês alguns versículos, depois eu vou passar uma relação, e você anota aí, né? Ou ouve, lógico, e compara com a tua Bíblia. Por exemplo, no Evangelho, no livro histórico de Lucas, no capítulo de número 21, capítulo 21 e o versículo de número 34. Lucas 21, 34, que diz, Lucas: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de... Olha só como é que estava o sistema de coisas, que a lei não conseguia aperfeiçoar ninguém, por mais que eles, os judeus, quisessem praticá-la, ela não conseguia aperfeiçoar. Então, esse mundo, esse aion, esta era, esse sistema de coisas, precisava ser mudado, mas para isso ele precisava passar. Né? Então, olha como estavam as pessoas. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Olha como o coração, né, o cuidado da vida deste mundo, deste aion, carregava o coração disso aí. Podemos ver também, né, lá em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Gálatas 1, 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Jesus, para nos livrar do presente século mal. Olha só. Do presente mundo, aion, do presente mundo, do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, Jesus, ele se deu, ele se doou, ele foi para a cruz para nos livrar do presente mundo mal, certo? Do aion daquela era. Então, segundo Coríntios também, eu vou mostrar para você, tem diversos versículos aqui, mas só para a gente ter uma ideia, né? Por que esse mundo deveria passar? Por que aquele mundo passou? Segundo Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 4. Olha só. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? A imagem do Deus invisível. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, este mundo mal, ele apresentava esses defeitos, esta corrupção, né? Este mal tanto moral como físico, uma fragilidade, uma corrupção ou pecado. Então vamos fechar aqui com Efésios, capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em nós, mas não. A gente falar nisso, né? Apenas um lequezinho aqui. Eu tenho visto cada vídeo no YouTube, pessoas dizendo que o mundo vai se acabar mês que vem, ano que vem, né? Ore, jejum, se consagre, não sei o que, faça isso. O príncipe deste mundo não tem lugar para mim mais não. Na graça não. Ele pode invadir, né, sua casa, sua vida, que dá lugar, que crê nisso, que pratica isso, nos escolhidos de Cristo, mas não. Quem opera em nós é o Espírito de Cristo, é o poder de Cristo, é a graça de Cristo, é a palavra de Cristo. Quem opera em nós é o próprio Cristo em nós. Amém? Glória a Jesus. Então, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Noutro tempo. Então, este antigo mundo, né, o mundo que eles estavam vivendo, os discípulos, né, estava desta forma, defeituoso, corrupto, né, mergulhado no pecado, na fragilidade. Tanto o mal como fragilidade física, ok? Agora, sim, aí depois você pode ler Mateus 13, 22, Marcos 14, 19, Marcos 16, Lucas 16, 8, Lucas 20, 34, Romanos 12, 12, 1 Timóteo 6, 17, 2 Timóteo 4, 10, Tito 2, 12 e esses demais versículos que eu lhes citei. Agora, a presente era que eles estavam vivenciando, passando, ok? A presente era deles lá, os discípulos, ou presente mundo que eles estavam vivendo, estava chegando ao fim. Olha só, Mateus 24, 3. Né? Mateus 24, 3. O fim do mundo, aqui embaixo. O fim do mundo, ou o fim desta era, ou o fim do sistema de coisas. Estavam bem próximos, né? Estavam próximos aqui. Então, eles estavam aqui mais ou menos no ano 52, 50, 52, 53, 54, né? Bem próximo do ano 70. Então, esse termo fim, que é sintileia, né? Que é o fim, que seria o término, que seria a conclusão ou consumação do mundo, do sistema de coisas, estava fim. A presente era, o presente mundo que eles estavam vivendo, estava chegando ao fim, sintileia. Seria sucedido, ou seja, este mundo, esse sistema de ordenanças, de sacrifícios, de rituais, da lei mosaica, entenda isto, é muito importante, estava chegando ao fim, e ele iria dar lugar agora, né, ao mundo vindouro, ou o reino eterno do Messias, de Cristo Jesus. Este sistema de coisas, de ordenanças da religião mosaica, de rituais, ele iria passar e iria dar lugar agora, ou estava dando lugar ao reino eterno do Messias, de Cristo Jesus, ou mundo vindouro, ou uma nova era, um novo mundo, uma nova era. Agora, você, a partir de agora, você vai começar, se não já entendeu ali, você vai começar a entender, certo? Sobre o fim do mundo. Entenda agora comigo. Capite comigo agora aqui. Se liga aqui. Vamos entender agora o fim propriamente do mundo, desta era, desse sistema de coisas. Bom, o fim do mundo estava chegando ao fim. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque na vinda de Jesus, no aparecimento de Jesus e a introdução do Evangelho, a proclamação do Evangelho, que começou com Cristo, vamos ver lá, olha só, o que é que Jesus fala aqui, Mateus 24, 14, isso é muito importante. Com a vinda de Jesus, o Messias, porque os judeus estavam esperando um representante, e esse representante era denominado de Messias, que iria governar a Israel. Então, Jesus veio e
se intitulou de Messias, a profecia se cumpriu nele, no Filho de Deus, no Messias, no enviado, no ungido, certo? E com este aparecimento de Cristo e a pregação do Evangelho, olha o que é que diz Mateus 24:14, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim, telos, o fim, a consumação. Então virá o fim. Este Evangelho, agora escute, detalhe, stop, detalhe. A religião evangélica pega esse texto, e este Evangelho do Reino pega este versículo e lançou para 2000 e nunca chega. Entenda? Entendeu? A religião evangélica pegou este Evangelho aqui, este versículo, e lançou para 2000 e nunca chega. E este, por quê? Por causa dessa expressão aqui, ó. E este Evangelho será pregado. Aí inventaram uma janela 1040. 1050, 1060, 2000, 2020, 2021 e nunca chegou e nunca chega ao fim. Vai morrer gente, nasce gente, tem que pregar o Evangelho. Morre gente, nasce gente, tem que pregar o Evangelho. Nasce gente, todo mundo tem que pregar o Evangelho e nunca vai ter fim. Por quê? Porque este Evangelho já foi anunciado, já foi pregado. O que, pastor? Isso é uma heresia. Heresia? Aguenta aí. Vamos ver aqui o que é que diz. Romanos, eu vou dar 2 textos para você, mas eu posso trazer muito mais textos e apresentar de que Paulo diz que este Evangelho já foi pregado em todo mundo. Romanos capítulo 1, versículo de número 8. Olha aí, anota aí, pergunta lá na escolinha dominical. Ele diz assim, primeiramente, Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Aonde? Em todo mundo. Por que lá Jesus disse que será pregado no mundo todo? Lá é 2000 anos. E aqui todo mundo é anunciado a vossa fé. Não convenceu? Eu poderia citar muito mais, mas vou citar mais um só. Mais um para você abrir o entendimento. Ok? Vamos lá. Colossenses, olha só, Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 23, que diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual será pregado a toda criatura. Pastor, peraí, só passou batido. Foi que é meu óculos. Eu tenho um problemazinho com esse óculos. Leia de novo, pastor, onde tem o qual. Vamos lá. Ouvido. O qual. Opa. Foi no passado? Não pode. A igreja evangélica não permite eu citar isso. Na escolinha dominical é ensinado isso aqui? Olha o dedinho. Não. O Evangelho foi pregado a toda criatura, mas Jesus não disse que o Evangelho seria pregado, e a igreja evangélica, a religião evangélica, ela traduziu e insiste e ensina na escolinha dominical que será pregado na janela 1090, que ainda falta algumas dezenas de milhares de pessoas a ouvirem o Evangelho da graça. Vamos ler de novo. Daqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o Evangelho que tendes ouvido, o qual foi passado, pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Captou? Sem problema? Podemos prosseguir? Não leve isso aqui para a escolinha dominical, não, que vai dar problema. Ele vai dizer, você está assistindo aquele pastor Van, né, no YouTube, né? Não, você vai ser disciplinada, você vai ser afastada. Aí você vai dizer, mas pastor, aonde é que está na nova aliança
né, o pedido de dízimo. Não assiste não, você é louca, você é louco. Eu já disse a você, olha, Ivaldo, você está indo, tá vendo? Pastor, e eu tenho que ser batizado mesmo para ser salvo? É necessário eu ser batizado? Implica em alguma coisa na minha salvação? Tá. Foi pregado. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo aí do outro lado, foi ou não foi? Não, mas aos teólogos, não, mas isso aqui é uma questão teológica, física, química, por causa do pretexto, porque o cosmo pode não aceitar, porque a lua vai perder o seu brilho, o sol vai deixar de existir, entendeu? Porque a eclésia, porque é o oxítona proparoxítona, dá até de falar grego aqui em mistério. O proparoxítona e o oxítona não vai funcionar se dizer que já foi pregado. Eles enrolam e tem que aceitar isso aqui. Foi pregado a toda criatura. Foi ou não foi? Então, voltando para cá, voltando ao nosso raciocínio. Okay? Eu vou deixar aqui para você visualizar bastante. Então, foi pregado o evangelho a toda criatura? Foi. Se foi, o fim chegou. Se o fim chegou, ok? Esse sistema de coisas acabou. Mas o sinal eles precisavam de um sinal para dizer que acabou. E o sinal era a queda do templo. A destruição do templo. Acabou o templo, meu irmão, acabou todas as cerimônias, todos os rituais, acabou tudo, acabou a religião mosaica. E deu início a uma nova era, um novo mundo, ao reino eterno de Cristo Jesus. Então, com o aparecimento do Messias e o anúncio do evangelho a toda criatura, que foi pregado a toda criatura, estava sendo anunciado o fim daquela era. O fim daquela era. Estava sendo anunciado o fim daquela era. O fim daquele mundo. Aquele mundo estava acabando, ok? Eles estavam anunciando o fim da dispensação mosaica. Eu pergunto, na escolinha dominical da sua igreja, ensina o que é o fim de uma dispensação mosaica? Pastor, eu acho que não. Acho que não ensina, não. Vamos ver? O que é uma dispensação mosaica? Então, recapitulando, com a chegada de Cristo, o Messias, o anúncio do evangelho por todo mundo, oikomenem, por todo mundo sendo anunciado, o fim da dispensação, o fim da lei, o fim das práticas, das ordenanças para o corpo, como o batismo em água, como o suquinho de uva, a Páscoa, o pedacinho de pão, como a circuncisão e outra série de coisas que só vai beneficiar a carne, estava passando, estava com o seu tempo decretado, final, amém? Estava com o seu final ali já decretado e selado, ok? Então, eles estavam anunciando o fim da dispensação mosaica. Pastor, e o que é uma dispensação mosaica? Boa pergunta. O que é uma dispensação mosaica? Que na minha escolinha dominical só ensina eu pular, marchar, reteté, e pra, gritar, e fala em língua, mas não ensina o que é graça, conhecimento de graça. Não me alimento, só alimento o meu desejo, minha esperança em minha carne, e eu dou pulo daqui, marcha dali, profetizo daqui, recebo uma profetada também, tapa na cara, tapa vem. Eu não sei o que é isso, pastor. Vamos chegar lá. Então, vamos voltar para Mateus 24, 3, ok? Fim, Sintileia, a vinda do Messias e o fim do mundo. Fim do mundo, isto já aconteceu e você não viu.
E nem te contaram, né, na escolinha dominical. Mas agora você tá ouvindo. Eu estou lhe contando a história, certo? Então, Mateus 24:3 fala do anúncio de uma dispensação. Acabou-se. O fim estava chegando. A dispensação, a religião mosaica, o sistema religioso mosaico estava chegando ao fim. Isto era uma dispensação. O sistema mosaico estava chegando ao fim. Hebreus, aquele texto que nós lemos, lá em Hebreus, para a gente voltar à nossa memória. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Olha só, olha o sistema acabando. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, no sistema mosaico, na consumação desta era, no fim deste mundo, tá entendendo? Na consumação dos séculos, consumação, no fim deste século, dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar Jesus, para aniquilar o pecado, né, pelo sacrifício de si mesmo. Olha o que é que diz 1 Coríntios capítulo 10. Veja que era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos sobre o fim do mundo, o fim daquela era, o fim daquele sistema mosaico. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha só. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados, para eles lá, para eles, que já são chegados os fins dos séculos, o fim daquela era, o fim daquele mundo, o fim daquele aion, o fim daquele sistema de coisas. Testemunho de Jeová traduzido, bacana. O fim, os fins dos séculos. Tem chegado. Tem ou não tem? Tem chegado. Muito bem. Sintileia, ok? Sintileia, tom aiono. Fim dos séculos. Fins dos séculos tem chegado. Amém? A vinda de Jesus, o Filho do Homem, em 70, veio selar, decretar o fim de uma dispensação. Olha só, fim de uma dispensação. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 39. Mas 13, 39 diz: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Fim do mundo, estava se aproximando, ok? Na queda do templo, acabou o fim do mundo. Jesus veio fazer juízo e inaugurar ali o seu reino eterno, né? Aquele aion estava acabando. Agora, olha, o versículo 40, 39, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, deste século, na consumação desse sistema de coisas, na consumação deste aion, na consumação desta era. Ele falou para esta era, ok? Mateus, ainda, capítulo de número 28, e o versículo de número 20. Olha só o que Jesus diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até alguns anos. Não é até 2000, não. Até a consumação daquela era, daquele aion, daquele mundo, daquele sistema de coisas que parou, acabou, findou, telos, sinteleia, fim, consumação, em 70, com a queda do templo. Foi o sinal que acabou o sistema religioso mosaico, ok? Então, o que é uma dispensação, pastor Van? O que é uma dispensação? Muito bem. Dispensação, meu amado.
dispensação é um plano de Deus para salvar a humanidade. Você nunca viu esta palavra? Na escolinha dominical nunca te ensinou isso? Vamos ver aqui. Vamos ver se as escrituras, se a graça te revela. Olha, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 10. Olha só, Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas olha aqui o termo, dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Mas para isso, aquele aion, aquela era, aquela dispensação mosaica precisava passar, ser abalado, céu e terra. É abalável lá. E o que é inabalável, que é o reino de Deus eterno, precisava crescer, aparecer, se ficar, sabe, enraizar e tomar conta de tudo. O reino de Cristo Jesus. Então, olha aqui a palavrinha dispensação, de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas na dispensação da plenitude, pleroma, plenitude. Você vai aprender o que é isso. Na plenitude do quê? Dos tempos, aionos. Você vai aprender o que é isso. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Mas não para por aqui não. Capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios ainda. E o versículo de número 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Dispensação do mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Isto é você vai saber o que é isso. O que é que estava oculto em Deus? Esta dispensação aqui, ó. Do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus. Então, a demonstrar o quê? Qual seja a dispensação. Dispensação. Isto aqui, quando você aprender isso, você está aprendendo, você está crescendo. O herege sou eu, né? Mas eu estou expondo apenas, eu estou apenas espalhando as escrituras, né? Para que você também possa ser liberto desse sistema cativador, opressor, né, doutrinal da religião evangélica. A demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Que dispensação é esse? Que mistério é esse? Vamos descobrir. Vamos descobrir. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Isto aqui está na... Você não está vendo a palavrinha dispensação, né? Não está vendo? Mas ela está aqui. Essa palavrinha dispensação está aqui, ó. Que consiste na fé. Isto aqui era o plano de Deus. Uma dispensação é o plano de Deus por meio da fé. Aqui está a dispensação, ó. Consiste na fé. O plano de Deus que agora, que a partir da nova dispensação, consiste na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, este plano consiste em uma aliança baseada na graça pela fé em Deus, pela fé em Cristo. Então, esta dispensação, este plano de Deus consiste unicamente em uma aliança baseada na graça pela fé em Deus. E que foram duas as dispensações, ou duas alianças. A primeira,
A antiga dispensação, o evangelho foi apresentado em forma de sombras. Ou seja, o evangelho da graça, a graça, ela foi apresentada em forma de sombras e figuras. Ou seja, a obediência à lei, as práticas de sacrifícios, cerimônias e rituais. Então, a primeira dispensação, ela não era baseada na fé. Não existia fé, mas era na obediência à lei. E a lei exigia o quê? Práticas de sacrifícios, cerimônias e rituais que até hoje a religião evangélica pratica. A antiga dispensação. Eita! A antiga dispensação. Olha o que é que diz Hebreus sobre isso. Olha o que é que diz Hebreus. Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 1. Olha só, aonde a igreja evangélica ela está enquadrada aqui, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, é o que a igreja medite comigo. Capite comigo aqui agora. Se a igreja evangélica não pratica isso nos dias de hoje. Eu via muito isso lá. Eu pratiquei muito isso lá. E a graça nos liberta disso. A nova dispensação. Ou você está na velha, ou você está na nova. Você não pode estar na velha e na nova, na velha. Ou uma ou outra. Se está na velha, está na antiga dispensação, na antiga aliança. Você está no mau caminho. Está em mau caminho. Mas vamos lá. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Isto é a antiga dispensação. Ou seja, as práticas da lei não aperfeiçoam. Vou citar aqui pelo menos alguns, pelo menos 3. A prática da lei não aperfeiçoa ninguém. Batismo nas águas, prática da lei. Suco de uva e pedacinho de pão, Páscoa, ceia, não aperfeiçoa ninguém. Se alguém disser que aperfeiçoa, eu rasgo minha Bíblia. Pode colocar aí debaixo. Não. Aperfeiçoa, não aperfeiçoa. Por quê? Porque todo ano, todo mês, toda semana, eles praticam as mesmas coisas que eu também praticava e nunca me aperfeiçoou. Sempre o camarada cai, o crente cai, pensamento de pecado, desejo de pecar, sabe? Eu conheço um montão de irmãos em Cristo meu que praticou tanta Páscoa, tanta ceia, tomou tanto batismo e está no mundão. Aperfeiçoou? Foi liberto aqui? Aqui e aqui? Não liberta não, meu amigo. Molhar aqui? Não liberta não. Não aperfeiçoa. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, todo domingo, segundo domingo, todo mês, mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, cada mês, pode aperfeiçoar os que a ele se chegar. Ou seja, não pode, que nunca pelos mesmos, nunca. Olha a expressão, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada mês, não podem aperfeiçoar, ok? Então, esta era a antiga aliança, a antiga dispensação, pelos sacrifícios, pelas práticas, pelas cerimônias. Era uma dispensação, e essa estava chegando ao fim, e isto chamava-se mundo judaico. Mateus 24, 3. Está entendendo agora? Este era o mundo que não aperfeiçoava. E Jesus disse, tem que acabar. Tem que passar, tem que ter um fim, telos. Ok? Muito bem. Então, era apenas sombra. Na nova aliança, a nova dispensação, ela foi... Por isso que ela é forte, a nova dispensação. Por isso que você tem que vir para cá. Vem para a nova aliança, para a nova dispensação. Chega para cá. Aqui você não pratica sacrifício. O sacrifício é a fé. O sacrifício é o sacrifício de você querer crescer, querer aprender, amadurecer.
até alcançar a estatura de varão perfeito. Mudar o pensamento, a metanoia. Muda teus pensamentos e não tuas vestes. Muda teu pensamento e não placa de igreja. Tem que mudar é o pensamento e não a placa. Se você sair da igreja A e for para a igreja B, vai continuar sendo um religioso. Você tem que sair da religiosidade e abraçar o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, o conhecimento e ser liberto, metanoia, no pensamento, ok? Não pode aperfeiçoar. Os sacrifícios que são feitos hoje na religião evangélica não aperfeiçoa nenhum. Você pode fazer 1 bilhão de jejum, não vai lhe aperfeiçoar, meu amigo. O que aperfeiçoou foi isso aqui, ó. Olha o que é que ele aperfeiçoou. Olha o que é. Olha onde foi feita. Eu vou colocar aqui para você ver. João, capítulo 20 e o versículo de número... deixa eu ver se é isso aqui. João 20, 30. Se não estou escrito, não. 20 só. Agora deixa eu ver aqui. 20, eles foram escritos que vieram a crer nas minhas e depois. Eu não estou encontrando aqui. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. João 20, 30. Que fala que foi feito na cruz. Na cruz, ok? Então, a nova aliança, deixa eu ver se é o 19, pra gente. João 19. Pronto, aqui, glória a Deus, olha só. João 19, 30. Olha onde foi feito, onde teve o início. Lembra do início? Onde teve o início da nova dispensação, da nova era, do mundo vindouro, do reino eterno de Cristo Jesus. Para onde nós iremos para lá. O nosso espírito, um corpo glorificado, ok? Aperfeiçoado, nós iremos para lá. Foi feito aqui. Por isso que este reino de Cristo é inabalável. Hebreus fala sobre isso. Por isso que ele não tem validade, ele é eterno, por causa disso aqui, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou ou rendeu o Espírito. Está consumado. Essa palavra no grego é tetelestai. Está pago, está feito, pronto, acabou-se. Acabou a antiga dispensação. Acabou os rituais. Acabou ou acabaram os rituais. Acabaram os sacrifícios. Né? Acabaram a antiga dispensação, a antiga lei. Porque agora esta nova dispensação, este novo pacto, foi feito com sangue na cruz por um homem chamado Jesus de Nazaré, o filho de Maria. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, está feito. Olha, consumado. Consumado, lembra a consumação do século? Teve início aqui. O início foi feito na cruz. O pacto de Deus foi feito na cruz para salvar o homem, para salvar o pecador. Então, a nova dispensação, ela foi feita na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus cumpriu, o meu Jesus, o seu Jesus, cumpriu a lei e as figuras da antiga dispensação. Eu vou dar para você ler aqui Hebreus capítulo 9, do 1 ao 28. Hebreus 10, do 1 ao 18. Hebreus 12, 24. Vamos ver o que é que diz Hebreus 12, 24. Hebreus 12 e o versículo de número 24, que diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, de uma nova dispensação, de um novo pacto, e ao sangue da aspersão
que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? Agora, Hebreus, ainda Hebreus, capítulo 9, e o versículo 9 e 10, que diz que é uma alegoria para o tempo presente, e em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quanto à consciência, tá entendendo? Não pode aperfeiçoar. E ele vai dizer aqui, o que 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias ablusões e justificação da carne, impostas até os dias de hoje. Está assim nas igrejas, ok? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção, ok? Então, você aprendeu, né, nesse estudo, de que o fim estava muito próximo. Isto aconteceu em 70. Jesus deu início, né, no ano 33, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui Mateus 24, 3. Olha só. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, o templo teria que cair. O templo seria o maior sinal de que Jesus veio fazer juízo, né, e dar início ao reino eterno espiritual, o reino espiritual eterno de Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo deveria acontecer. Tudo. Todas as profecias, todos os sinais, inclusive a volta do Filho do Homem, teria de acontecer naquele aion, naquela era. Tudo teria que ficar naquela antiga dispensação. Nada poderia permanecer. Olha só, que o maior sinal foi o templo, porque o templo foi a última coisa a ser destruída da antiga dispensação. O templo foi o maior sinal que foi destruído na antiga dispensação. Ou seja, parou os sacrifícios, cessou as cerimônias, os rituais. E agora, na graça de Cristo, na nova dispensação, é tomado por fé. O crente é salvo mediante a graça. Salvo por meio da graça, mediante a sua fé. Então, tudo deveria acontecer. Todas as profecias, todos os sinais, todos. A vinda do Filho do Homem, todos. Inclusive a volta do Filho do Homem. Teria de acontecer naquele aion, neste mundo velho aqui. No fim do mundo. Tudo teria que acontecer aqui. Há 2000 anos atrás. Isso aconteceu. Tudo isso. Naquele aion. Naquela era. Naquele mundo vindouro. Então, eu quero concluir aqui, certo? E espero que você me ajude em oração para que Deus abra mais meu entendimento, me trazendo luz e revelação da graça nas Escrituras. Dá um like, compartilha, se inscreva no canal e vamos aprender juntos. Vamos crescer juntos na graça, no conhecimento, no favor de Deus. Amém? Então, tudo se consumou aqui, no ano 70. No ano 70. O Filho do Homem veio fazer juízo. Houve sinais. Houve ao início das dores, antes do ano 70. Todas as cartas foram escritas no ano 70, inclusive o Apocalipse. Houve os sinais. Houve a grande
perseguição, princípio das dores, houve a grande tribulação e houve a vinda do Filho do Homem em juízo sobre Israel, sobre os judeus, sobre os israelitas, né, em 70. E o grande e maior sinal daquela dispensação, do fim daquela dispensação, do fim do mundo, do fim daquele sistema de coisas, o grande sinal foi a queda do templo. Caiu o templo, acabou o mundo dos judeus e renasceu e nasceu, né, no nosso coração, e nasceu agora o reino de Deus, o reino eterno, inabalável, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, para onde iremos nós nesses dias, em alguns dias, mais alguns anos. Amém? Então que Deus continue te abençoando grandemente com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, suprindo todas as tuas necessidades físicas e espirituais. Amém? Para a glória de Deus, nosso Pai. E até o próximo estudo. Já deixando para o próximo estudo o que é uma plenitude de tempos. O que foi uma plenitude de tempos? Efésios 1:10, Gálatas 4:4. O que foi uma plenitude de tempos? E outra coisa, final dos dias. O final dos dias, os últimos dias, nós, amanhã, ou para eles lá? Para eles lá. Para os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, João. Eles viveram, ou nós estamos vivendo, ou uma geração viverá os últimos dias? Próximo estudo. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.